O irmão está citando esse texto aí para defender as atrocidades que está acontecendo lá na Palestina por parte dos sionistas, israelenses e sionistas. Meu irmão, essa ideia de cidade santa, lugares santos, é uma grande bobagem. Quer dizer, bobagem para nós. Mas para a religião, para o país, é importante. Porque é um meio deles aprisionarem as pessoas, colocarem medo nas pessoas, fazerem com que as pessoas não se afastem daquele lugar. Tanto que eles colocam comércio a todo vapor. Vejam os lugares santos, supostamente santos, que eles dizem que é santo. Por exemplo, Aparecida do Norte. Você já foi lá? Eu já fui. Tem centenas e centenas de lojas. Comércio forte em volta lá do templo da Aparecida do Norte. Jerusalém, por que criaram essa mentalidade? Por que o judaísmo, a religião, não é Deus, o eterno, não. A religião judaizante colocou na mente do povo que Jerusalém é terra santa, é o monte do Senhor, a cidade santa. Estratégia, meus irmãos, religiosa para aprisionar o povo, para manter o povo junto ali, para o povo não se afastar dali, não correr para as outras nações. E o coitado Davi até acreditou nisso aí, judiação. Tanto que ele dizia assim, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Aí muitos evangélicos pensam que esse texto está se referindo ao templo. Não tem nada a ver. Está se referindo à cidade de Jerusalém. Porque quem falou esse versículo foi Davi. E Davi no tempo de Davi não existia o templo. Quem construiu o templo em Jerusalém foi Salomão. Décadas depois que Davi morreu. Então, porque Davi foi adestrado, coitado, como um todo judaizante, e o gado bolsonaropata aqui, do Brasil, que está enfeitiçado pelo poder da besta religiosa bolsonariana, acreditaram que Jerusalém é terra santa. Mas é tudo estratégia. E essa mentira, essa farsa caiu por terra quando houve a divisão lá em Israel. Quando Roboão e Jeroboão, não vou falar nem para os bolsonaropatas que não lê Bíblia, são preguiçosos, são estúpidos. Mas quem lê Bíblia, quem gosta de pesquisar, houve um racha das 12 tribos de Israel, houve um racha. Ficou o Reino do Sul, capital Jerusalém, que dizia que Jerusalém era santa, e Reino do Norte ficou as 10 tribos de Jeroboão, com 10 tribos para o Reino do Norte, cuja capital é Samaria. E esses mesmos que ficou do Reino do Norte, cuja capital é Samaria, afirmava junto com a tribo de Judá que Jerusalém era terra santa, era a cidade de Deus. Quando eles dividiram, o que as lideranças religiosas lá do Reino do Norte fizeram? Pessoal, é o seguinte, nós enganamos o povo falando que Jerusalém é a cidade que Deus escolheu, a cidade santa. Agora que nós rachamos, agora nós temos que segurar esse povo aqui. Então vamos montar uma estratégia. A liderança e o poder político se juntou. Vamos falar para o povo que Deus fala e se manifesta que o lugar santo é aqui, o Monte Gerizim, aqui em Samaria, na capital do Reino do Norte de Israel. E aí fez todo aquele processo que a religião faz, aquela mentira toda, que Deus mandou, que Deus escreveu, que estava num livro, que o Monte Gerizim é santo, que Jerusalém não era santa, coisa nenhuma, era o Monte Gerizim. Mas qual a estratégia? Segurar o povo, assim como Judá fez com Jerusalém, dizendo que era santa. Mas é tudo mentira. Para escravizar o povo, aprisionar o povo, para manter o povo junto ali, essa era a intenção, não tem nada do eterno, não tem nada do espiritual envolvido nisso. Então, eles tiveram que, para segurar o povo lá em Israel, para o povo não sair lá de Israel, do Reino do Norte, e lá para a capital Jerusalém, para a casa de Deus, falou, não, vamos segurar eles aqui. Então, o único meio é usar a estratégia religiosa. Vamos falar que o Monte Gerizim é o Monte Santo. Por isso que a mulher samaritana falou com Jesus naquele diálogo. Falou, mestre, os nossos pais, os samaritanos, dizem que o lugar de adorar, o lugar santo que Deus manifesta, Deus fala, é aqui em Samaria, no Monte Gerizim. Os judeus dizem que é lá em Jerusalém. Mas quando o Messias, o verdadeiro Cristo, não o falso Messias, esses falsos que tem por aí, como o Bolsonaro e muitos outros aí que a religião inventa, mas quando o Messias verdadeiro vier, ele vai nos indicar, vai falar o local certo de adorar. E o verdadeiro Messias, o Cristo diz, filha, o Pai procura verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Nem em Jerusalém, lá no templo em Jerusalém, nem em Samaria, mas é em qualquer lugar do planeta, onde tiver um coração quebrantado e contrito em amor, Deus se faz presente, Deus se manifesta. Onde tiver um coração quebrantado e contrito em amor, se torna a terra santa para o eterno se manifestar. Aleluia. Glória a Deus.